O ministro Gilmar Mendes do STF destruiu mais uma tese que foi apresentada pela defesa de Bolsonaro. Na argumentação da defesa, o planejamento de um golpe de Estado não pode ser considerado algo criminoso. Porque como que planejamento no Código de Processo Penal não é considerado crime? Mas Gilmar Mendes argumentou da seguinte forma: em caso de golpe de Estado, o entendimento da lei é diferente. E essa é mais uma tese que foi derrubada pelo judiciário. Tudo isso antes mesmo de Bolsonaro ser denunciado. Denúncia que vai acontecer agora, no mês de janeiro, muito provavelmente. Bolsonaro caminha para acontecer aquilo que nós estamos já começando a falar que vai acontecer. Como todas as teses de Bolsonaro estão sendo já rebatidas publicamente, não vai haver possibilidade para Bolsonaro se não entrar em um embate contra Walter Braga Neto. As defesas de Bolsonaro e de Braga Neto caminham para lados opostos e o embate entre os dois deve acontecer. Para Braga Neto não ser preso, ele precisa entregar Bolsonaro. Mas para Bolsonaro não ser preso, Braga Neto precisa se prejudicar e ir para a prisão sozinho. Essa é a única possibilidade que Braga Neto tem de atenuar a pena, entregar Bolsonaro. Mas Bolsonaro, para se ver livre, precisa jogar Braga Neto aos leões. Esse caminho vai acabar com os dois sendo completamente destruídos. Coloque nos comentários o que você acha dessas teses apresentadas por Bolsonaro serem rebatidas tão cedo. Isso atrapalha o processo ou favorece a prisão de Bolsonaro? Qual que vai ser o futuro de Bolsonaro e também de Walter Braga Neto? Vai haver o embate entre os dois? E essas derrotas do Bolsonaro, sendo que nem ainda aconteceu o julgamento, ele vai ser denunciado agora em janeiro? Gostou dessa posição do Gilmar Mendes da derrota do Bolsonaro? Então like no vídeo se curtiu e se inscreva no canal. O Gilmar Mendes, ministro do STF, concedeu uma entrevista ao Paulo Capelli do Metrópolis. E o Gilmar Mendes rebateu um dos argumentos que têm sido utilizados por Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e outros bolsonaristas. Porque no Brasil, você pensar em matar alguém não é crime. Você pode planejar, você pode chegar ali na hora, mas se você não puxar o gatilho ou não tirar a vida da pessoa, isso não é considerado crime. E Bolsonaro tem falado sobre isso. Como eu posso ser condenado sendo que eu planejei algo, eu não executei? O ato de planejar não é algo ilegal. E Bolsonaro está certo, mas o Gilmar Mendes veio e falou o seguinte: olha, esse argumento que a defesa de Bolsonaro está usando é inválido, porque em golpe de Estado, o fato de planejar já é criminoso. Porque se o golpe de Estado se consolidar ou se concretizar, não há mais o devido processo legal, porque a sociedade passa por uma transformação e o ilegal acaba sendo legal. Me incomoda um pouco o ministro do STF já rebatendo teses de defesas de pessoas que nem foram denunciadas ainda. Mas o Gilmar Mendes prestou esclarecimento e se você fica incomodado também ou se você acha que o Gilmar fez certo, coloque aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião sobre esses posicionamentos do Gilmar Mendes, se eles podem comprometer ou não o processo do Bolsonaro. Outra tese que também foi rebatida foi recentemente o impedimento de Alexandre de Moraes e essa foi uma derrota pesada para Bolsonaro. Porque a defesa de Bolsonaro argumenta que Alexandre de Moraes é parte envolvida em todo esse processo. Porque a operação, o plano Punhal Verde Amarelo visava tirar a vida do ministro. E, portanto, o ministro é parte integrante e parte interessada. E, nesse caso, não poderia atuar nos processos contra Bolsonaro. Mas o argumento do STF é que Gilmar Mendes não era, ou melhor, Alexandre de Moraes não era o foco principal. Mas o ataque era direcionado a ele para, na verdade, afetar todo o Estado democrático de direito. Portanto, Gilmar Mendes, tô confundindo, Alexandre de Moraes não seria parte envolvida. O Bolsonaro sofreu uma derrota de 9-1 no recurso que ele colocou no STF. 9-1. Apenas André Mendonça votou a favor da tese de Bolsonaro, sendo uma derrota cachapante. Claro, 10-0 seria mais pesado, porque foram 10 votos somente, porque o Alexandre de Moraes não votou porque ele é parte, ele está envolvido nesse processo. Mas até o Cássio Nunes Marques, que foi colocado lá por Bolsonaro, votou contra o ex-presidente. E vendo todas as teses de Bolsonaro sendo destruídas em sequência, eu vejo que não há outro caminho para Bolsonaro senão o embate contra Walter Braga Neto. Repetindo aquilo que aconteceu com o Mauro Cid. As defesas de Bolsonaro e Mauro Cid foram para o embate e Bolsonaro se lascou. Porque naquela época, ou Mauro Cid ficava quieto, ou Bolsonaro se lascava. Para Bolsonaro se dar bem, Mauro Cid precisava ficar quieto, mas dessa forma Mauro Cid iria se sacrificar sozinho.
Para Mauro Cid atenuar a pena, inclusive dos seus familiares, ele precisava entregar Bolsonaro, e agora a situação ela é rigorosamente a mesma. Bolsonaro joga a responsabilidade em Walter Braga Neto, diz que sempre atuou dentro da Constituição. Estado de sítio, estado de defesa, artigo 142, tá na Constituição. Mas Walter Braga Neto, os militares que quiseram dar um golpe legal, então existe distinção entre o golpe legal e o planejamento de Bolsonaro. Só que isso aumenta a responsabilidade e a pena de Walter Braga Neto. Para Braga Neto se safar, ele vai ter que fazer uma delação premiada, que o advogado fala que não vai fazer. Mas não há outro caminho para Braga Neto senão a delação. Se Braga Neto ficar em silêncio, ele salva Bolsonaro, mas ele pega uma pena bruta. Para Braga Neto se salvar, ele precisa entregar Bolsonaro. O caminho é esse e o embate vai acontecer, Bolsonaro querendo ou não, isso é inevitável. E a própria defesa de Bolsonaro rachou. A gente sabe que ela tá rachada, nós tivemos várias manifestações e comentários como, por exemplo, de Frederico Wassef. Frederico Wassef, que foi advogado de Bolsonaro, a gente brinca muito com ele aqui no canal, por óbvios motivos, mas ele tem dado declarações nos bastidores que não concorda com a postura da defesa de Bolsonaro, dos atuais advogados, responsabilizarem os militares. Por quê? Porque isso apenas força uma delação premiada por parte dos militares. Bolsonaro, na visão do Wassef, acerta ao distinguir o que foi um golpe fora da Constituição de artigo 142 e todas aquelas coisas. Dessa forma, na visão de Frederico Wassef, a defesa acerta. Mas essa disposição de responsabilizar militares é um imenso erro. E por isso, a defesa está rachada. E eu quero ver o que vai acontecer, porque a denúncia do Bolsonaro deverá ocorrer agora no mês de janeiro. Existe essa expectativa. O STF ele quer acelerar ao máximo a condenação, o julgamento de Bolsonaro. Para Bolsonaro, o objetivo é empurrar esse processo para o início de 2026. Porque em 2026, se nós tivermos o recesso, e nós vamos ter o recesso do judiciário, Bolsonaro só começaria a ser julgado em 2026, ou voltaria ao seu processo em 2026, lá para fevereiro. E a gente sabe que fevereiro, março já começa a efervescência da campanha presidencial, o que tumultuaria todo o processo, e é isso que o Bolsonaro quer, para confundir um processo jurídico com um processo político. Mas o STF não quer que isso aconteça. Então há uma movimentação para que Bolsonaro seja condenado o mais rápido possível ou absolvido. Por isso que a denúncia contra Bolsonaro e os outros condenados ou indiciados pelo 8 de janeiro deve aparecer ou deve ocorrer agora em janeiro. Tanto Paulo Gonet quanto Alexandre de Moraes já disseram que não vão tirar férias nesse finalzinho de ano. Eles vão trabalhar para que a denúncia contra Bolsonaro possa ser apresentada o mais rápido possível. O tic-tac do relógio está batendo contra Bolsonaro. E eu tô doido para ver esse embate de Bolsonaro contra Walter Braga Neto. Porque por mais que o advogado de Braga Neto fale que não vai ter delação premiada, eu não confio nessas palavras.